Donald Trump ficou furioso com a condenação do Bolsonaro e prometeu respostas rápidas ao STF. Bora assistir juntos ao que o próprio Trump teve a dizer assim que a primeira turma do STF formou uma maioria para condenar o Bolsonaro com o voto da ministra Carmen Lúcia. E preste atenção nesse vídeo ao que o Trump diz no comecinho, que ele assistiu ao julgamento do Bolsonaro. Gente, sem noção do que é isso? O presidente da maior potência mundial dizendo que ele assistiu, mostrando uma atenção muito grande ao que está acontecendo no Brasil. Então acompanha aí comigo esse vídeo inacreditável. Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Aí, ó. Descontente com a condenação do Bolsonaro. Ruim para o Brasil. Prestou atenção, está descontente, é ruim para o Brasil. E aí, gente, depois disso aqui, foi a vez aí do secretário de Estado do Trump, Marco Rubio, que controla, que cuida de todas as relações internacionais dos Estados Unidos. Ele foi a público. Ele foi à rede social X se pronunciar e fez isso de forma absolutamente enfática. O que foi compartilhado também em português pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Lembra que a Embaixada representa o país fora daquele país. Então a Embaixada americana, falando para os Estados Unidos, não é apenas o Marco Rubio. A Embaixada americana veio e traduziu o que o Marco Rubio disse, claro que ele também representando aí os Estados Unidos. E olha as palavras dele. As perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes. Olha aqui a qualificação do Alexandre de Moraes. Sancionado violador de direitos humanos. Essas perseguições continuam, uma vez que ele e os outros membros do STF decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas. Mas, Iltan, que resposta adequada a essa caça às bruxas que seria essa que eles estão prometendo, hein? Olha, a gente não precisa aqui ficar especulando, não. Basta a gente ir atrás das fontes da própria Casa Branca do que elas estão dizendo para os jornalistas. E a correspondente da Globo News na Casa Branca, uma jornalista aqui chamada Raquel, me corrija sobre o nome dela aqui, Raquel Krahenbuhl, ela disse isso aqui, ó. Nos bastidores, ouvi de fontes americanas que pode haver mais restrições e vistos às autoridades brasileiras e até a mudança na lista dos produtos isentos das tarifas de 50%. Na minha visão, gente, essas medidas aí trazidas pelas fontes da Raquel devem ser só o começo. A condenação do Bolsonaro vai gerar uma resposta aí mais dura do que nós vimos até agora vindo da Casa Branca. Basta lembrar que nessa semana, a porta-voz do Trump, ela disse que os Estados Unidos não hesitariam nem mesmo em usar um poderio econômico e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão. Gente, isso é absurdo, o que ela falou, é exagerado, é absurdo, é errado até, se não fosse um recurso retórico aí. Agora, isso aí dá uma ideia do tamanho da encrenca em que o STF meteu o Brasil e do tamanho do compromisso que o governo Trump tem com o combate à censura, o que foi uma das principais plataformas da campanha do Trump no ano passado, a presidência dos Estados Unidos, aliás. E aí veio o Itamaraty, e em vez de ele apaziguar, em vez de ele colocar panos quentes, adivinha o que o Itamaraty fez? Ele colocou mais lenha na fogueira, jogou gasolina para apagar o fogo, foi ao X atacar o Marco Rubio, dizendo, olha aqui, ó, que as instituições democráticas brasileiras deram a sua resposta ao golpismo. E olha o que o Itamaraty seguiu dizendo: continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. Ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos atos, não intimidarão a nossa democracia.